Olá, queridos alunos e alunas. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, vamos revisar aí um pouquinho sobre a acentuação na nossa aula de número 16. Tá bom? Então, vamos relembrar, né? O que é acento? O que é um acento? Então, eu coloquei lá no dicionário online, no Aulete Digital, e diz o seguinte, que acento é a intensidade na voz que torna mais forte a pronúncia de uma sílaba na palavra ou no discurso. Um sinal diacrítico que se usa sobre uma vogal, indicativo da sílaba mais forte e da diferença de timbre entre as vogais. Entonação peculiar que demonstra intenção, sentimento, por meio da modulação da voz. Então, assim, o acento, ele pode ser tanto pela entonação da palavra, que todas as palavras têm a sua sílaba tônica, né, a sílaba mais forte, que é pronunciada com mais ênfase, que ali também vai ser um acento, ou tem um acento, que é o sinal gráfico, onde a gente utiliza, pode ser o agudo, o circunflexo e também o grave, tá bom? Ainda tem mais significado ali, ó. Pronúncia de uma língua típica de alguém, de uma região, sotaque, relevo, destaque que se dá a algo, tá? E harmonia, consonância. Então, aí para a palavra acento, o dicionário trouxe diversos significados. Então, como eu disse, temos o acento que diz respeito aí à entonação da palavra, né? Que não necessariamente ela aí tem o sinal gráfico, então a gente chama de acento prosódico. E temos o acento gráfico, que é aquele que tem um sinalzinho indicando que aquela sílaba é a mais forte. Então, vamos nos lembrar aqui. Todas as palavras possuem acento prosódico, que é o tônico. Todas. Mas nem todas recebem esse acento gráfico. Tá bom? Então, resumindo, todas as palavras têm acento. Agora, algumas possuem o acento prosódico e outras o acento gráfico. Então, ó, vamos relembrar aqui um pouco sobre sílaba tônica. Então, é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade. Então, ó, a sábia, sabiá, sabia, assobiar. Então, esse joguinho de palavras aí, ó, com esses sons repetidos, nos apresenta palavras parecidas, porém, cada uma delas tem a sua sílaba tônica diferente. Então, a primeira palavra ali, ó, sábia, né, um substantivo, um adjetivo, no caso, sábia. Diz, né, que a sabiá era bastante sábia. Então, sábia, nesse caso, tem a sílaba tônica, bastante clara aí, porque tem um acento agudo na primeira sílaba, sa. Então, ó, sábia, a sílaba tônica é a primeira sílaba, sa. Já sabiá, olha lá onde está a tônica, ó, lá no finalzinho. Porque aí já está falando do nome da ave, né? Sabiá. E sabia, esse verbo aí, ó. Olha a tônica onde está. Sabia. Coloquei mais intensidade na sílaba bi. Já o verbo ali, ó, assobiar. Assobiar. Também temos outra sílaba tônica. Então, vamos lá, ó. Sábia. Tá ali a tônica. Sabiá, destacado pelo acento gráfico, já sabia pelo acento prosódico, o bi. Já a sílaba átona são as outras, são as demais sílabas da palavra e não possuem a intensidade da sílaba tônica, elas são pronunciadas com mais leveza. Então, ó, então, temos aqui a tônica destacada e as outras. Ó, o bi, ela vai ser átona, porque não está com tanta ênfase. O sa. Meu Deus. E as demais aqui, ó. Todas átonas.
Muito bem. Então, como identificar aí a sílaba tônica, né? Coloquei uma imagem aqui de uma pessoa chegando aí na casa de alguém e batendo lá, ó, toque, toque. Então, de quem vai ser essa casa? Vai ser a casa da palavra que eu quero saber identificar aí, né? A sílaba tônica. Eu aprendi assim, eu faço desse jeito, dá super certo. Então, ó, tem a palavra laranja, eu não sei qual é a sílaba tônica. Então, eu vou lá fazer uma visita à palavra laranja e vou chamá-la. Posso bater, mas vai que ela não escutou, né? Então, eu vou chamá-la. Laranja. Chamei uma vez, duas. Laranja. Então, ó, a sílaba em que eu demorei mais vai ser a tônica. No caso, laranja, uran. Não é isso? E aí, vamos separar essas sílabas. Laranja, 3 sílabas. E a tônica vai ser uran, porque quando eu pronuncio, eu demoro mais nela. Ó. Laranja, né? Eu não digo laranja e nem laranjar. É laranja. Então, a tônica vai ser uran. Então, temos aqui algumas palavras para que a gente identifique a sílaba tônica. Então, o primeiro passo é separar essas palavras. Separei. Faço a visitinha lá, pronuncio a palavra, se estou com dúvida, repito. E vou encontrar a tônica, no caso aqui, ó, ru, coruja. Mesma forma, jacaré. E a tônica vai ser uré, tanto que já está identificada pelo acento gráfico. Alicate. E a tônica vai ser o K. Papelaria. Olha aí, ó. Uri. Médico, já está identificado. E professora, que aí vai ser o sou. Tá vendo como é fácil, né? Muito bem. Então, vamos lá, continuar. Então, tem um acento agudo. Ó, ei, só o acento agudo. Indico sempre que a vogal tem som aberto. Então, ó, café, memória, índio, lápis, plástico, parabéns, férias, Márcia. Então, são palavras que possuem aí o acento agudo, porque tem um som aí, o som aberto, tá? Na sílaba tônica. Já o circunflexo, ó, só o acento circunflexo, a vogal tem som fechado quando estou por cima. Então, ó, ônibus, lâmpada, bambolê, purê, você, gênero. A gente não abre tanto a boca, né, como num acento agudo. Então, ó, vamos agora classificar essas palavras de acordo com a sílaba tônica. Já aprendemos a identificar a sílaba tônica, que toda palavra tem, só que agora a gente vai classificar, tá bom? Então, ó, temos aí 3 classificações. As palavras oxítonas, a paroxítona e a proparoxítona. Nomezinho diferente, estranho, né? Então, vamos lá. A oxítona é quando a sílaba tônica é a última. A paroxítona é a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima. Então, dependendo aí dessas características, teremos aí alguma dessas opções. Então, ó, temos algumas regras também para as palavras oxítonas. No caso, quando elas serão acentuadas, porque como a gente viu, nem toda palavra é acentuada, nem todas recebem o acento gráfico. E aí temos algumas regras de acentuação. Então, quando é que a palavra oxítona ela vai receber um acento gráfico? Então, vamos lá. Ó. No caso aqui, temos algumas palavras com as suas sílabas tônicas destacadas. Então, maracujá, a gente viu que tem acento. Ó. Chaminé, ninguém, armazéns. Já pastel não tem. Crachás, ó, tem. Tatu não tem. Metrô tem acento. Ó. Tucupi, nadar não tem. Já paletó e gilóis tem. Todas elas são oxítonas, mas algumas já recebem o acento e outras não. Temos aqui as palavras paroxítonas,
que é quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, temos alguns exemplos aqui, ó. Amável, tá? Então, véu é a última, má é a penúltima. E a é a antepenúltima, não é a primeira, segunda, terceira, não. A gente não fala assim, não. Então, começando ali de véu, a última, né? Má, a antepenúltima. Aliás, pessoal, véu é a última, má é a penúltima e a antepenúltima. Então, vamos lá. Amável, primeiro, ó. Açúcar, beijo, íris, amigo, fácil, face, réptil, pedaço, tênis e aniversário. Separei todas elas porque é o primeiro passo. Depois a gente identifica a tônica, tá? E aí a palavra paroxítono é quando a tônica é a penúltima. Temos também as palavras proparoxítonas, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ó, cutícula. Então, olha lá a antepenúltima, ti. Médico, número, óculos, pássaro, relâmpago, trânsito, crítica, ângulo, exército, Ângela, parágrafo. Então, a gente percebe que todas essas palavras estão acentuadas. Por quê? Porque a regra da proparoxítona é bastante simples. Todas as palavras que são proparoxítonas, elas são acentuadas, tá bom? Então, vamos lá. A regra para as palavras oxítonas é a seguinte. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e EM, seguidas ou não de S, ou seja, no plural ou não. E as oxítonas terminadas em ditongos abertos, como EI, OI e EL, seguidos ou não de S também. Então, ó, temos aqui maracujá. Separei lá a sílaba, identifiquei a tônica e vem a dúvida. Acentuo ou não, graficamente, né? E aí a gente, de acordo com a regra, a gente vê que maracujá recebe acento, porque não termina em A. Então, ó, chaminé também, ninguém, ó, termina em armazéns em seguido de S. Já pastel não foi acentuado, justamente porque não segue essa regra, não termina em uma dessas letras aí. Já crachás recebe, porque termina em A seguido de S. Tatu não. Metrô recebe, ó, porque termina em O. Tucupi não. Nadar não. Paletó sim e gilós também. Tá bom? E as paroxítonas, ó. A regrinha é bem simples. Lembra que lá nas oxítonas a gente vai acentuar as que terminam em A, E, O e EM? Pronto. Na paroxítona a gente não acentua. Terminou com tem essas terminações aí com essas letras, não acentua. Por quê? Porque essa já é a regra da oxítona, então não serve para a paroxítona, tá certo? A gente não acentua todas paroxítona que não termina com essas terminações, porque terminou com essas terminações aí, não leva acento, como eu disse, repetindo, porque é a regra da oxítona. Então, ó, a oxítona, a palavra cajá, terminou em A, recebe acento porque é oxítona. Já palha, termina em A, mas não recebe acento, porque é paroxítona, tá? Então, não recebe. Ó, e também recebe porque é oxítona. Já peixe, termina em E, não recebe, porque é paroxítona. Orobó recebe, caldo não. Então, essa regra aí, a gente seguindo dessa forma, a gente consegue acentuar direitinho. Mas, quem quiser, ó, aprender aí as terminações, as regras da palavra paroxítona, tem também. Então, ó, terminada em L, em N, R, PS, X, US, I ou Is, ON ou ONs, UNs, ANs, ão e ons. Então, assim, tem essa tabela aí, mas da outra forma é bastante mais prático a gente aprender, tá bom? Então, ó, terminou em fácil, a gente acentua, porque olha lá o L, né? Pólen, a gente acentua também. E nenhuma dessas terminações termina em A, E, O ou em. Tá vendo como é fácil? Então, vamos lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo, né? Então,
também receberão acento, ó. Colégio, que é o ditongo ali, o encontro, né, da vogal e a semivogal. Então, matéria, órfão, prêmio, secretária e armário também são acentuadas. E as proparoxítonas, as mais fáceis que tem, né? Porque foi proparoxítona é acentuada. A regra é bastante clara, bastante simples. Então vamos agora para uma atividade bem legal. Essa atividade você encontra também na internet, no site Escola Games. Além dessa atividade, né, desse joguinho, você encontra muitos outros lá, que dá também para aprender aí português de uma forma divertida. Ó. Então, eu achei esse jogo bastante interessante. Tem aqui, ó, Bruxa dos Acentos. Então, ó, precisamos da sua ajuda para enfrentar a Bruxa dos Acentos. Ela rouba os acentos gráficos das palavras. Vê que bruxa danada. Então, vamos lá. A primeira palavrinha que a bruxa roubou o acento, ó, foi chapéu. E aí? Recebe acento, chapéu? Sim, então vamos lá, ó. Chapéu. Público recebe, ó, uma proparoxítona. Lâmpada também, ó. E dominó. Uma oxítona aí terminada em ó. Muito bem, então a gente já resolveu aí, já salvou essas palavrinhas, ó, vamos lá. Então, ó, temos agora algumas palavras que também não estão acentuadas e a gente vai colocar num retângulo certinho, tá bom? Então, ó, as que recebem o acento agudo a gente vai colocar do lado esquerdo e a que recebe o circunflexo do lado direito. Então, ó, poético, agudo, ó, poético. Fubá. Deixa eu ver se vai vir fubá ou experiência. É, fubá. Porém. A experiência, ó, circunflexo. Você também. Notícia, agudo, ó. Pêssego. Circunflexo. Pá, agudo. Galáxia também. Então, freguês, paciência e ambulância, circunflexo. Muito bem. Então, vamos para mais outra atividade. Só que essa ó, você vai fazer em casa, tá bom? Você vai olhar essa tabela onde tem algumas palavras, ó, boca, café, árvore, saci, cajá, entre outras, e você vai dizer se é oxítona, se é paroxítona ou se é proparoxítonas, relembrando lá as nossas regras, tá bom? Se você estiver na TV, lembre-se que essas aulas também estão lá no YouTube, onde você pode acessar, relembrar, revisar não só as aulas de língua portuguesa, como também as outras matérias, tá bom? E se você estiver aí no YouTube, você volta lá nas nossas regrinhas também para revisar, tá certo? E assim finalizamos a nossa aula de língua portuguesa sobre acentuação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.